Olá, somos Clayton e Eleusa Oliveira, staff da Harvest Foundation, e esta é a lição A Janela da Igreja, parte 2. Para saber mais sobre a Harvest, visite o website harvestfoundation.org. Estamos conversando sobre as intenções de Deus para o presente. Deus tem um plano maravilhoso para o presente das nossas vidas. O que Deus nos diz na sua palavra, na Bíblia, que Ele quer que façamos com a nossa vida pessoal. Existem textos muito claros e podemos nos referir, por exemplo, a Atos, capítulo 14, versículo 22, que nos encoraja a suportar dificuldades. Ou então, Efésios, capítulo 5, versículos de 17 a 20, um texto que nos exorta a ser sóbrios e cheios do Espírito, pessoas que cantam e que têm corações agradecidos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 11, nos diz que devemos viver vidas santas, puras e produtivas. Então, todos os que se dizem cristãos na nossa comunidade suportam dificuldades? Eles são sóbrios e cheios do Espírito? Vivem cantando e são agradecidos a Deus? Estão vivendo vidas santas, puras e produtivas? Quais são as intenções de Deus para as nossas famílias? Bem, em Efésios 5, 21, nós lemos que somos ensinados a ser submissos e respeitosos uns com os outros. Efésios 6, versículo 4, nos ensina a treinar os filhos em vidas santas. Quais são as intenções de Deus para os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e irmãs? João 13:34 diz que somos ensinados a amar uns aos outros. E João 17, 20 a 23 nos instrui a viver em comunidade. O que aconteceria se todos os cristãos em nossa comunidade buscassem conhecer a vontade de Deus e, de fato, vivê-la de acordo com os seus mandamentos? O que aconteceria se todos vivêssemos vidas santas, puras, produtivas, respeitosas, tanto no aspecto pessoal como no aspecto familiar? O que aconteceria se estivéssemos unidos em nossos relacionamentos com outros cristãos? Bem, eu acho que aconteceria uma revolução. Quais são as intenções de Deus para os nossos relacionamentos presentes, para com as pessoas necessitadas deste mundo? Romanos 13, 9 diz que Deus nos manda amar o nosso próximo. Tiago 1, 27 ensina que devemos cuidar das viúvas e dos órfãos. Jeremias 22, versículos 3, 15 e 16, diz que Deus espera que cuidemos dos necessitados, e todos esses textos falam de maneira bem clara. Então, essa leitura pelas Escrituras, essa reflexão sobre as Escrituras, nos ajuda não só no levantamento das questões, mas também nas respostas. Então, a Escritura, ela é boa para toda instrução, para toda boa obra, e ela nos capacita para o enfrentamento dessas questões, e a gente não precisa ter medo de ser um povo, de ser da pureza, não precisa ter medo da santidade, e não precisa ter medo da produtividade. Então, quais são as intenções de Deus para nosso relacionamento com patrões, com empregados, com o governo, com os inimigos da gente? Colossenses 4:1 nos diz que devemos ser justos para com aqueles abaixo ou baixo nossa autoridade. Assim como a gente exerce autoridade sobre pessoas, pessoas exercem autoridade sobre nós. 1 Pedro 2, 13 a 15 nos ordena a respeitar aos que estão em autoridade sobre nós. Romanos 13:1 é um texto interessantíssimo sobre sujeição às autoridades e a questão das leis. Então, aí Paulo fala
das autoridades que não são justas e das autoridades que são justas, e como Deus, que está acima de todas as autoridades, vai trabalhar e se entender com ela. Então, ninguém que recebeu uma posição de autoridade está isento de uma correção de Deus. Se você for para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, aí pelo verso 9, você vai ver o modo como o profeta Anani tratou o rei Asa, que fez uma escolha. Em vez de confiar em Deus, como já havia feito no passado, resolveu fazer um acordo, um tratado com Ben-Hadad, o rei da Síria. E isso criou um grande estresse no seu governo e acabou criando um grande estresse na sua vida. Ora, em Lucas 6, 27, 35 e 36, nos instrui a amar nossos inimigos e abençoá-los. Então, todos os cristãos em nossa comunidade são desafiados a isso. Mas, será que todos nós vivemos de acordo com a vontade de Deus nessas áreas? O que aconteceria se às 9 da manhã da próxima quarta-feira, todos aqueles que se chamam cristãos começassem a viver dessa maneira? Vamos dar uma semana, quarta da outra semana. Aconteceria muito mais do que uma revolução. Seria um avivamento, seria uma grande transformação comunitária. Uma nova ordem social. Então, isso é o que a gente espera que aconteceria. Então, vejam que estamos diante de um tempo desafiador e que nos ajuda a pensar na grandeza do Evangelho chegando até nós e nos ensinando a trabalhar essas questões da vontade de Deus para o presente e do impacto da nossa obediência nas questões relacionadas com o aqui e agora. Ora, o impacto da nossa obediência vai mais além dos nossos relacionamentos com Deus. Usamos um desenho para ilustrar nossa obediência às intenções de Deus para o presente e para o futuro. Estamos sendo observados, não somente por Deus, mas também por nossa comunidade, pelas pessoas que estão aí à nossa volta. Todo mundo está olhando para nós, e nós também estamos olhando para todo mundo. Quando nós obedecemos a Deus, estamos demonstrando o amor de Deus e cuidado por aqueles no presente, assim como no futuro. Como deveria ser isso? Quando as pessoas corrompidas de nossa comunidade nos olham, elas deveriam ver as boas intenções de Deus para ambos, para o presente e para o futuro. Quando a gente fala de pessoas corrompidas, não queremos criar aqui uma discriminação, mas a gente sabe o que significa conviver numa comunidade em que tem pessoas que não respeitam nada, não respeitam as leis, não respeitam a si mesmo, não respeitam as famílias, e elas se tornam, de certa maneira, pessoas não gratas na sua comunidade. Elas deveriam ver não somente as boas intenções para o futuro, de acordo com o Evangelho, mas a graça de salvação e resgate para elas, como uma alternativa de Deus para o seu presente. Eles deveriam ver também as grandes boas notícias que Deus tem para o seu agora. Então, quando a gente oferece o Evangelho para as pessoas, sempre isso tem uma relação com o futuro, o resgate da morte eterna. Mas a gente tem que pensar que a oferta do Evangelho para o presente tem uma resposta para o aqui e agora. Então, eles deveriam ver isto, e muitas vezes eles não veem. Por quê? Porque tem uma parede que obstrui a nossa visão. Essa parede é a parede do pecado. E nós costumamos dizer que o pecado do mundo nos faz com que os excluídos da comunidade não possam ver o propósito de Deus. Então, costumamos dizer que é o pecado do mundo que faz com que essa separação aconteça
e os propósitos de Deus não sejam vistos. Mas não é somente o pecado do mundo, mas também o nosso pecado, o pecado da igreja, a nossa desobediência, a desobediência da igreja. É a nossa indisponibilidade para viver de uma maneira como Deus nos chamou para viver no presente, representando os seus propósitos num mundo corrompido. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Quem está desempenhando esse papel de embaixador? Se você fosse Deus, o que faria com aquela parede? As pessoas normalmente dizem que derrubariam a parede, que destruiriam a parede. Cuidado com a sua resposta, já que nós estamos falando de nós mesmos. Também sabemos, pelas Escrituras, que até que Jesus retorne, o pecado não será completamente removido do mundo. Que triste, mas real. Antes, Deus já fez algo com a parede do pecado, que impede que o mundo veja as boas intenções de Deus. O que Deus fez? Ele colocou uma janela nessa parede. A janela da igreja. A parede é a igreja de Jesus Cristo. Deus quer que os perdidos, os excluídos da nossa comunidade vejam pela janela da sua igreja e que eles possam ver o quê? As boas novas de Deus, tanto para o presente como para o futuro. Enquanto a gente estava refletindo sobre essa apresentação, eu fiz um desenho aqui. Uma janela. E coloquei 4 vidros nessa janela, 4 painéis nessa janela. Coloquei nome nesses painéis. Um painel se chama sabedoria, área de sabedoria. Outro painel se chama área física. Outro painel se chama área espiritual. E outro painel se chama área social. Na verdade, se eu abrir qualquer uma desses painéis, você deveria ver alguma coisa lá atrás. Deveria ver, se você está dentro da igreja, você veria a comunidade. Se você está na comunidade, você veria dentro o que está acontecendo dentro da igreja. Então, está aqui uma ideia. Porque Jesus cresceu nessas 4 áreas, vamos pensar nelas como 4 preocupações de Deus para a cura e o crescimento humano. A igreja e a janela pela qual os excluídos devem ver as boas intenções de Deus ocorre, né, através dessas 4 áreas. O que algumas igrejas fazem com essa janela? Algumas olham para o painel do lado físico, está aqui o lado físico, e dizem, nós não podemos fazer muito pela área física. Nós deixamos por conta do governo. E os programas de apoio social, esses vão ajudar na área física. Quando isso acontece, o painel da janela da igreja se escurece. Os excluídos de nossa comunidade não conseguem ver Deus preocupado com as necessidades físicas através da janela da igreja. Então, o outro painel representa a área social. E algumas igrejas talvez digam, esse não é o nosso negócio, não é o nosso mandato, não é o nosso chamado. Não estamos envolvidos em trabalhos na área social. Esse painel, então, se escurece e os excluídos da comunidade não conseguem ver as boas intenções de Deus para a cura social da igreja. O seguinte painel representa a área de sabedoria. As igrejas talvez digam, nós estamos envolvidos em muitas outras coisas, mas não nessa área de sabedoria. Somente se for para o pessoal da igreja. O pessoal lá de fora não nos diz respeito. Então, eles devem vir para dentro da igreja antes de aprender
sob sabedoria de Deus, como se a igreja fosse um lago, traz tudo para cá. Isso acontece, quando isso acontece, esse painel também se escurece. Logo, as pessoas fora da igreja não conseguem ver as boas intenções de Deus para o crescimento, nem na área física, nem na área social e nem na área de sabedoria. Mas tem mais coisa pela frente ainda. Essa última parte desta janela é o painel espiritual. Aqui está. As igrejas talvez digam, sim, nós somos chamados a proclamar as boas novas espirituais. Quando os perdidos, os excluídos da nossa comunidade olham pela janela da igreja, qual é a única coisa que vem se a área física, social e de sabedoria estão escurecidas? Somente poderão ver as intenções espirituais de Deus. A área espiritual é de enorme importância para o presente e para o futuro, mas os excluídos não podem entender isso. Eles podem ser como Juan, um jovem que Rudy encontrou em uma favela de Lima, Peru. Ele rasgou e engoliu um folheto que o Rudy lhe ofereceu, para mostrar ao Rudy algo importante. Ele dizia: não estou interessado nas boas novas espirituais para o futuro. Eu estou com fome agora. Será que o teu Deus se preocupa comigo, que passo fome e estou desempregado agora? Nessa história entre o Rude e a distribuição de folheto para o Juan, ele se deu conta que precisava fazer alguma coisa a mais e deixou de entregar folhetos para iniciar uma padaria comunitária e alimentar os famintos. Uma vez, houve uma pesquisa informal numa das ruas de uma cidade grande aqui, nos Estados Unidos, onde muitas pessoas foram perguntadas: se você estivesse passando por uma crise grave na sua vida, onde você buscaria ajuda? Um minuto para você pensar. Como que você responderia essa pergunta? Naquela pesquisa, ninguém, mas ninguém pensou em mencionar a igreja. As pessoas não conhecem a igreja como a igreja que Jesus planejou. Se a sua igreja fechasse amanhã, a sua comunidade se importaria? Será que eles iam perceber? Interessante, não? Alguns anos atrás, o Bob Moffat, que é parceiro conosco e um pioneiro nesse trabalho com a Harvest, estava ensinando os líderes de uma igreja numa ilha dominada por muçulmanos em Mindanao, Mindanoa, nas Filipinas. A tensão entre os muçulmanos e os não muçulmanos era muito alta e acho que às vezes continua sendo. No dia da conferência, 10 pessoas usando vestes muçulmanas vieram até a igreja onde esse povo se reunia. Um silêncio caiu sobre a audiência e os organizadores da conferência descobriram que essas pessoas eram os novos cristãos, novos convertidos, os quais demoraram 4 dias numa vistoria militar no caminho para chegar na conferência. Eles contaram suas histórias. Por muitos anos, cristãos tinham vindo à sua vila pregando e entregando panfletos. E as pessoas daquela vila rejeitaram essa mensagem. Recentemente, um grupo de pessoas tinham vindo para aquela vila simplesmente para ministrar as necessidades daquele povo com muito amor. Mas somente depois as pessoas daquela vila descobriram que aquelas pessoas tão carinhosas que vieram posteriormente eram cristãs. O impacto daquele ministério foi tão forte que aquelas vilas vieram aos pés de Cristo. Então, as palavras daquela última pessoa que compartilhava esse testemunho era de uma adolescente cheia de sabedoria para ensinar-lhes. E aí está uma coisa muito importante. Cheia de sabedoria, porque o coração estava
cheio também dessa graça de Deus para ensinar as verdades do Evangelho. Então, esse novo convertido, essa pessoa que começou a ensinar, quebrou o estigma do evangelismo tradicional que aconteceu por vários anos. E somente quando o evangelho veio embrulhado com amor e boas obras é que eles puderam ter uma boa colheita. Então, ela concluiu com uma pergunta inesquecível: por que demorou tanto? A pergunta é muito séria. O que é que nos faz demorar tanto? É o nosso pecado da desobediência. O plano de Deus para a sua igreja é enorme, é assombroso. Há várias metáforas que Paulo, que Jesus, que Pedro usaram para descrever a igreja. Por falar nisso, uma metáfora é uma palavra figurativa. Por exemplo, a igreja é um sacerdote. Israel devia ser um sacerdote para as nações. E a igreja, hoje, é como Deus planejou que Israel fosse no Antigo Testamento. Devemos ser como um sacerdote para as pessoas fora da igreja. E quando essas pessoas nos olham, deveriam ver que nós obedecemos a Deus de todo o coração. E assim nós representamos quem Ele é. Outra metáfora é que a igreja é sal e a igreja é luz. Frequentemente perguntamos a várias pessoas: você gosta de sal? Você gosta? Eu gosto. Quase todo mundo Não gosta. muito. Então nós dizemos: eu gostaria de fazer um teste com você. Quando você tiver a sua próxima refeição, pegue uma colher de sopa, cheia de sal e coma. Então, qual seria a reação imediata? A gente vê no rosto das pessoas. Você não gosta da ideia? Eu pensei que você disse que você gostava de sal. Ah, mas se o sal não fosse tão concentrado, não é verdade? Você quer que o sal esteja bem espalhado. Nossas igrejas são muito parecidas com a colher de sal, muito concentrada num lugar só. E Deus diz: saia da colher sal, vá à comunidade, espalhem por lá, assim como a luz deve espalhar-se para iluminar as trevas. Uma outra figura da igreja é que ela é comparada a uma embaixada do reino de Deus. Então, Jesus enviou seus discípulos como embaixadores. Portanto, nossas igrejas são embaixadas. A embaixada é um lugar seguro. Ela representa um país. Devemos representar as intenções do reino de Deus ao qual pertencemos. Então, essa é uma ideia muito interessante. E aquele texto de 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, 20, fala que nós somos embaixadores, cooperadores de Deus. Uma outra coisa é que a igreja é como uma carta. Paulo escreveu que somos como cartas abertas lidas por todos. Às vezes é difícil para as pessoas lerem as cartas de Deus quando veem nossas vidas. Então precisamos ser cartas legíveis que mostram ou demonstram as boas novas de Deus para o presente. Ora, a igreja também é um servo obediente, um bom vizinho e uma mostra de algo delicioso. Nós somos, de certa maneira, os primeiros frutos desta árvore que Deus tem plantado nas comunidades. Mas, às vezes, estamos imaturos, como aquela fruta que não amadureceu ainda. Quando o mundo ou a comunidade nos morde, o sabor não é legal. O sabor nos joga fora. Mas Deus quer que sejamos deliciosas frutas e, como a sua palavra mesmo expressa, as primícias do seu reino. Há outras imagens da igreja que não cobrimos nessa lição. A igreja, por exemplo, também é vista como o corpo de Cristo. Como um corpo, a igreja deveria carregar as intenções da cabeça,
Jesus Cristo, e cada membro ter uma função específica nesse corpo. Também tem uma outra ideia de que a igreja é a noiva de Cristo. Então, Deus ama a igreja com um amor infinito. O relacionamento íntimo entre Cristo e sua noiva provê grande motivação para a igreja faça a sua vontade. A igreja tenha realmente esse vigor. A igreja também é o principal administrador da agenda de Deus para curar um mundo enfermo. É o comunicador e o facilitador da agenda de Deus, e dessa forma ele equipa os seus membros a ir a cada canto da sociedade para fazer a vontade de Deus. Paulo descreveu isso de uma forma muito peculiar em Efésios capítulo 4, dos versículos 11 a 13, falando às pessoas que Deus elegeu para edificar, para construir esta igreja que é a noiva de Cristo. Em resumo, é importante aplicar o que aprendemos. Frequentemente, nós pedimos que as pessoas desenhem uma janela com os 4 painéis. Dê nome a cada painel como as 4 áreas de crescimento de Jesus e liste 2 novas atividades em cada área que a sua igreja poderia fazer para demonstrar as intenções presentes de Deus para a sua comunidade. Então, comprometer-se a discutir sobre essas ideias com os líderes da sua igreja. Há um novo vento soprando entre as igrejas nos dias de hoje, enquanto elas aprendem a ser as embaixadas das intenções de Deus. Este vento tem a marca do Espírito Santo, o qual cria um anelo por demonstrar a própria agenda de Deus para o mundo enfermo. Há indivíduos e há igrejas que estão agarrando este vento. É a nossa oração que Deus use você para transformar este vento num verdadeiro furacão. As pessoas da igreja deveriam ser testemunhas tão convincentes e claras do amor de Cristo por aqueles que estão enfermos, física, social, espiritualmente, para que todos aqueles que olham pela janela da igreja possam dizer: que Deus maravilhoso eles têm. Que tal? Pense acerca da igreja. A igreja que somos nós e a igreja que é inclusiva, que abre não apenas a janela para a gente ver a comunidade, mas mantém as suas portas abertas. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele é a porta pela qual as ovelhas passam e vão para o pasto desse ambiente tão bem descrito pelo Salmo 23. Um grande abraço e seguimos pensando juntos e refletindo sobre essa realidade que é a igreja e nós, como aqueles que cuidam dessa janela. Deus abençoe.